Bem-vindo ao nosso programa. Mas se você nos assiste agora dançando essa música linda, música romântica, mas eu quero dizer para você que não foi sempre assim o nosso casamento, não. Inclusive, houve um dia em que eu tive que empurrar a Cristiane para fora do escritório, para não ficar pior, para a coisa não ficar feia. E eu vou dizer para você por que um dia eu a empurrei para fora do escritório e a situação foi muito difícil. Isso já faz muitos anos. Estamos casados hoje há 20 anos. Eu vou falar para você daqui a pouco no programa o que aconteceu. Seja bem-vindo ao programa The Love School, a Escola do Amor. Por que a Escola do Amor? Sabe, existe escola para tudo nesse mundo. Você quer aprender inglês? Tem escola para inglês. Você quer ser engenheiro? Escola para engenharia. Tem escola para tudo, para pintor, para carpinteiro, para ser ator. Tem escola para tudo nesse mundo. Mas não tem escola para casamento. Não tem escola para amor. E eu acho que os dados atuais de divórcio, as estatísticas, provam o resultado disso. Que as pessoas têm se casado, têm se unido, mas elas não têm tido as ferramentas, as instruções, os conhecimentos necessários para fazer o amor frutificar. Então, nós vamos falar nesse programa, vamos tratar nesse programa das coisas que você talvez não saiba como fazer para poder expressar o amor, para poder evitar que situações circunstanciais da vida a dois venham entrar no meio de vocês e separar. Nós vamos tratar desses assuntos aqui no programa desde agora até às 4 da tarde, aqui pela yudtv.com. Se você sintoniza conosco também pela rádio ou qualquer lugar deste mundo pela internet, você pode mandar os seus comentários aí pelo site, pelo homepage da YudTV. Você pode também enviar os seus comentários pelos nossos blogs, o da Cristiane ou o meu, ou então entrar no Twitter. O meu Twitter é BP Renato, o da Cristiane é Cris Cardoso. Você que está aí no Twitter World, você pode começar a enviar as suas mensagens, perguntas, comentários, porque nós vamos ter o prazer de responder aqui para vocês. Agora vamos para uma matéria onde vamos ver por que o futebolista Elano, da seleção brasileira, separou da esposa, arrumou uma namorada e depois acabou querendo voltar para a esposa. Vamos assistir, voltamos no estúdio. Você voltaria com seu ex? Eis a pergunta que não quer calar. Eles terminaram, namoraram outros, mas se arrependeram e voltaram ao aconchego do passado. Assim como o futebol, o brasileiro também é um apaixonado por belas mulheres. O encontro desses dois amores fez Elano perder o rumo e jogar o casamento de 15 anos pela janela. E não demorou muito para o jogador do Santos fazer juras de amor à atriz Nívia Stelman. Em uma rede social, Elano chegou a postar: "Amo essa mulher como nunca amei ninguém na minha vida. E nada, nem ninguém vai conseguir destruir o nosso amor. Estamos fortes, unidos, e peço respeito com a mulher que escolhi para passar o resto de minha vida. Te amo, Ni." Entretanto, parece que a mulher da vida dele foi embora bem antes do que todos imaginavam. Nívia e Elano ficaram juntos de março a julho deste ano, quando ambos postaram no Twitter o término do relacionamento. Boatos afirmam que Nívia não concordava com o jeito de solteirão do jogador e, mesmo se dizendo apaixonado, não deixou a vida noturna para trás. Com o final do namoro, em menos de 2 meses, o ex virou atual. Elano reatou o casamento com Alexandra Blumer, com quem teve 2 filhas, Maria Tereza, de 5 anos, e Maria Clara, de 2. Os pombinhos chegaram a ser fotografados juntos em uma festa de peão na cidade de Limeira, em São Paulo. Não é apenas o caso de Elano que ficou famoso na mídia. Thaís Araújo e Lázaro Ramos também tiveram suas indas e vindas. Depois
Depois de um casamento de 2 anos, veio a separação. Neste tempo, Lázaro continuou sozinho, enquanto Thaís desfilava com o empresário Alan Espinosa. 7 meses depois, os encontros com o ex-marido voltaram a acontecer e os dois permanecem juntos até hoje. Inclusive, em junho deste ano, o casal foi agraciado com a chegada do primeiro filho, João Vicente. Diante dos relatos da vida desses famosos, acredito que a melhor coisa seja inverter a pergunta: você aceitaria seu ex de volta? Pois é, esse troca-troca, né, de marido, um marido com outra mulher, com amante, volta para a esposa, é uma situação que está se tornando cada vez mais comum, mais corriqueira. E a pergunta que foi feita aí no final da matéria é: você aceitaria o seu ex de volta? Eu acho que não é uma pergunta correta no sentido de que não há uma resposta única para essa pergunta. Como é que você vai saber, a gente vai dizer, não, você tem que aceitar o ex de volta, ou você não vai aceitar o seu ex de volta? A minha mãe, por exemplo, vai casar com meu pai pela 2ª vez esse sábado. Ela está aceitando o meu pai de volta. Agora, tem situações que não dá para aceitar. Então, a questão não é você aceita o seu ex de volta, aceitaria o seu ex de volta ou não, mas a questão é, por exemplo, no Elano. O que fez o Elano sair, deixar a esposa de 11 anos, 15 anos? 15 anos. 15, não sei, 11, 15 anos, 2 filhas, para depois se envolver com uma outra pessoa, e aí essa pessoa, essa segunda pessoa falou, bom, ele gosta da vida de solteiro, gosta de ir para as baladas, eu não quero ele não. Quer dizer, usou, ficou com ele um pouco tempo, ganhou a sua fama, os seus 15 minutos de fama, e aí, então, o Elano decidiu voltar para a esposa. Quer dizer, será que resolveu o problema que estava acontecendo antes da separação ou só houve uma volta por conveniência? Muita gente faz esse erro, porque as pessoas pensam assim, não, ele vai mudar agora, vai mudar, ele ficou um tempo fora, viu que estava sentindo falta de mim, agora ele vai mudar. Só que não teve nenhuma mudança nesse tempo fora. E como é que ele vai provar que vai mudar para você? Então, vai passar por outras situações, provavelmente até diferentes, mas vai cair no mesmo erro, porque não mudou nada, né? Então, se tem situações e tem situações. Agora, eu acho que eles viram na rua, Renato, eles fizeram essa pergunta na rua. Sim, as pessoas assistiram na rua, foram perguntadas na rua sobre esse assunto, esse tema. Nós vamos assistir a resposta dessas pessoas e voltamos comentando um pouquinho mais. Você aceitaria o seu ex de volta? Nunca. Por quê? Veja, se houve um relacionamento com o qual eu terminei, por algum motivo teve, então seria muito difícil. Eu sou um pouco categórica em relação a isso. Eu não aceitaria de volta, principalmente se o motivo foi traição. Não daria. Olha, me conhecendo, eu acho que não. Sim. Não sei, eu acho que não. Acho que não. Você já foi trocada por alguma outra mulher? Não, por incrível que pareça, não. Sempre mantive relacionamentos muito assim abertos, onde eu expus o que eu pensava, o parceiro também, então não houve esse problema. Olha, por enquanto não, mas eu nem sei como é que a gente reage, né? Eu acho que deve ser terrível, uma coisa muito terrível isso, mas até hoje ainda não. Que eu saiba, não. Eu até desconfio, assim, na adolescência, namorinho, assim, não muito sério, mas que eu saiba, não. Você deve conhecer amigas que já voltaram com ex. Você acha que a maioria deu certo ou não, deu errado de novo? Olha, isso realmente, vamos dizer assim, que seria muito pessoal, mas acredito que a maioria não deu certo. O que eu conheço não deu muito certo. A maioria deu errado. Pois é, e por que dá errado, né? Por que muitas vezes a pessoa volta ou aceita o ex de volta e continua tendo problemas? Porque a raiz do problema não é resolvida, essa é a verdade. Então a pessoa às vezes ela aceita de volta para ter um momento bom, né? Ela compara assim, bom, ruim com eles, pior sem ele, ruim com ela, pior sem ela. Então a pessoa acaba aceitando o ruim para não ter o pior. Ou então pelos filhos.
né? Poxa, eu não quero que minhas filhas, meus filhos cresçam sem o pai. Só que, às vezes, o pai está em casa e os filhos estão crescendo rebeldes porque eles só vivem brigando, né? Então, tem as duas situações. Depende, é claro, eu creio que tem pessoas que mudam, sim, e que é como as pessoas no povo fala, né? Falam, não, de jeito nenhum. Como é que pode responder uma coisa assim, sem pensar? Porque, às vezes, a pessoa realmente muda. No caso do seu pai, eu creio que aconteceu isso, né? E a pessoa, ela realmente aprendeu a lição dela, ela mudou e tal. Mas tem outras pessoas que não, que fica naquela, como no caso desse rapaz, Elano, né? Tava com a namorada, o namorado largou, voltou para a esposa. Nós não sabemos os detalhes, mas a questão fica no ar. Será que ele mudou? Será que a razão pela qual ele primeiro saiu já foi resolvida? A raiz do problema? Então, o caso dele me faz lembrar um comentário que nós temos aqui. Por exemplo, a Shirley nos escreveu e diz assim, olha, o videogame está acabando com o meu casamento. E o videogame, quando mal usado, se torna um inferno em nossas vidas. Meu marido é do trabalho para o videogame e do videogame para o trabalho. Já não aguento mais. Já conversei muito, mas não adianta. Ele não está percebendo o mal que isso está fazendo. Quer dizer, você, Shirley, infelizmente, assim como a situação do Elano, casado, mas quer ter uma vida de solteiro, quer ter a esposa em casa, os filhos, mas quer ter a vida de balada. Quer dizer, quer seguir solteiro. O seu marido, ele se casou, mas não deixou a infância, não deixou o videogame de lado. Então ele está fazendo o videogame, do videogame a sua esposa. Sabe, eu fico pensando, Shirley, se talvez você não deveria, um dia, pegar a sua aliança e colocar assim em cima do videogame. E quando ele dizer assim, quando ele for jogar, ele fala, o que está se fazendo a tua aliança aqui? Não, é a sua esposa. A sua esposa agora é o videogame. Porque você não tem tempo para mim, você tem tempo para videogame, você fica à noite no videogame, você fica o tempo todo olhando, mirando, vidrado no videogame, pegando no console do videogame e eu estou aqui sozinha. Você não quer me pegar, você não quer tocar em mim, você não quer me assistir, você não quer me ouvir. Então, a sua esposa é o videogame. Quer dizer, as pessoas, elas não se firmam no relacionamento, muitas vezes, porque elas ficam divididas entre aquela pessoa com quem ela está casada e a vida antiga que ela tinha, a vida anterior de solteiro. Isso não funciona, nunca vai funcionar. E eu quero dizer para o Elano e para a esposa dele, se você, Elano, não mudar, então é só uma questão de tempo, até você cansar novamente e encontrar uma outra por aí. Porque se você quer ser homem casado, você tem que assumir que você é homem de uma mulher e deixar a infantilidade, deixar a vida de solteiro, porque isso não tem futuro. Isso faz parte da aliança, né? Do sacrifício que a pessoa faz com a outra. Né? O casamento não é só você colocar um vestido de noiva e fazer uma festa, ir lá, trocar alianças, né, diante dos seus convidados. O casamento tem muito mais que isso. E as pessoas estão fazendo isso direto, Renato, direto, e não tem nenhum compromisso. Quer dizer, casa, mas continua com as mesmas amizades, que não tem nada a ver, às vezes, né? Continua com as mesmas manias. Quer dizer, agora que você está casado, que você tem outra pessoa com você, você tem que saber lidar com aquela nova fase da sua vida. Você decidiu sair da vida de solteiro, então agora assuma a sua vida de casado. O interessante é que, por exemplo, voltando ao caso do Elano, ele saiu, deixou a mulher, arrumou uma outra mulher, aí passou lá alguns meses, continuou indo nas baladas, aí voltou para a mulher, voltou para a esposa. Quer dizer, se a esposa, o casamento tivesse sido tão ruim assim, ele não queria ter voltado, a última coisa que ele queria fazer é voltar com a esposa. Mas normalmente, quando o homem, a mulher também, comete o erro de trair, de sair de casa e se envolver com outra pessoa, lá na frente a pessoa põe a mão na cabeça e fala assim, meu pai, que besteira eu fui fazer. Eu fiz uma besteira. Quer dizer, com certeza o Elano, ele se deu conta que ele fez uma besteira. Deixou a mulher de 11 anos, as 2 filhas, deixou. Quer dizer, jogou tudo para o alto, por quê? Por causa de uma emoção, por causa de uma noite, por causa de uma diversão que vem e passa.
Vem e passa. Então, as pessoas que querem um casamento sólido, querem a felicidade, têm que saber que é impossível você tirar de uma conta o que você não depositou. É impossível. Se você quer ter felicidade no casamento, você tem que investir no seu casamento. É como nós estamos falamos no início do programa. Você tem que ir para a escola, você tem que aprender, porque quando você não aprende, quando você não se esforça para aprender, você vai repetindo de ano. Na escola, você repete de ano, você repete as tarefas. E é até engraçado, né? Quer dizer, engraçado, trágico, né? Cômico se não fosse trágico. Na escola a gente costumava ver aqueles garotos mais velhos, mais idade, na mesma classe com aqueles mais jovens. Quer dizer, todo mundo olhava para aquele rapaz, para aquela moça, pensando, pô, o que você fez da sua vida? Qual foi a besteira que você fez? Quer dizer, ele sempre carregou a marca de que não é muito inteligente. Eu tive. Você lembra de alguém assim? Eu me lembro de pessoas assim na escola. Quer dizer, ficar repetindo o ano, fica aprendendo, tendo que aprender tudo de novo, e às vezes não aprende. Às vezes os outros passam na frente e ele ainda fica para trás, ela fica para trás. Nunca aprende a lição. No casamento é assim, você tem que aprender a sua lição, você tem que aprender. Eu tive que aprender, a Cristiane e nós tivemos que aprender. São 20 anos de casado, mas o início desse casamento foram anos de aprendizado. Como eu falei, daqui a pouquinho eu vou falar para você o dia que eu tive que empurrá-la para fora do escritório, para não acontecer coisa pior. Porque eu não ia bater na minha mulher, nunca, jamais ia bater na minha mulher, mas ela me apertou os botões. Ela me apertou os botões, ela me provocou. E daqui a pouquinho... sabe fazer isso muito bem. Ah, sim, sim. A mulher especialmente sabe apertar o botão do homem. Tem mulher que sabe exatamente onde ela aperta o botão. Então ela me apertou o botão, eu me exaltei. E para evitar o pior, eu tive que empurrá-la para fora do escritório. Quer dizer, dizer assim, ó, por favor, vai, sai daqui. Eu vou falar para você daqui a pouco o que causou isso daí, como que a gente resolveu, como que a gente acabou esse problema. Então, a verdade, o fato é que tem que haver uma escola, tem que haver um aprendizado, tem que haver uma lição, sabe? Se você não aprende a lidar no casamento, o que acontece? Você acaba no divórcio. Então, o que é pior? O que você achou que o Elano achou pior? Ele achou pior estar no casamento com a ex-mulher, voltar para casa com a ex-mulher, ou estar lá fora na balada? O que ele achou pior? Ora, os atos dele mostram que ele achou pior ficar lá fora. Quer dizer, a separação da mulher é pior do que você ter que aprender e resolver os problemas entre vocês dois. Mas para isso você tem que usar isso aqui, ó, a cabeça. Para você aprender, você tem que usar a cabeça. Você não pode usar o coração, não. O coração não aprende nada, o coração gosta de sentir. Não adianta falar assim, não, agora eu vou mudar. Mas a pessoa não entendeu, não consertou o problema, a mentalidade errada. Né? Não consertou aquela mentalidade, então ela vai... Não, só pela força da vontade mesmo. Não, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Mas não tem nenhum acordo, né? Por exemplo, será que a esposa dele agora falou, não, se você vai voltar, tem que ser assim, assim, assado? Deu as condições, né? Muitas vezes não tem. Só vai pela palavra da pessoa e pelo coração. Não, eu amo tanto ele, eu quero que meu marido esteja lá para as minhas filhas e tal. Né? E eu quero ser uma mulher casada, eu quero estar bem com meu marido. Ela não pensa nas coisas que vão dar a ela essa conquista na vida dela. O coração gosta daquilo que vocês viram no início do programa. Emoção. Nós dançamos, foi maravilhoso, música linda. Amanhã nós vamos dançar outra. Por que eu posso dançar com a Cristiane? Porque hoje a gente está bem. Hoje a gente tem um casamento que a gente pode sentir alegria, a gente pode sentir quando a gente está bem. Mas quando a gente está com problema, não dá para sentir. Quando a gente está com problema, a gente tem que usar a cabeça para resolver o problema. Vamos assistir uma outra matéria agora aí. Nós temos aí a matéria dos mitos e verdades. Então vamos assistir essa matéria. Vamos assistir e a gente volta daqui a pouquinho.
Pois é, dizem aí que todos os homens são iguais. Normalmente, quando a mulher ela se decepciona no casamento, no relacionamento, então ela cansa e aí ela começa a estereotipar o homem. Então ela fala, o homem é tudo igual. Só que, assim, se você usa o seu coração, você também, todas as mulheres são iguais também. Quando usa o coração, todo mundo é igual. Porque faz os mesmos erros, né? A começar pelo mito já não ser inteligente. Como é que você pode dizer que todos os homens na face da Terra são iguais? Pensa um pouquinho. Você vai ver que isso daí não é inteligente. Nem homem, nem mulher. Todo mundo é diferente, todo mundo é único. É claro, existem semelhanças, mas cada pessoa, cada cabeça uma sentença. Então, esses mitos são muitas vezes o que fazem as pessoas tomarem decisões, sabe, assim, como a mulher, por exemplo. Se a mulher deixa esse mito entrar na cabeça, homem é tudo igual. Homem só quer sexo e futebol. Então, se a mulher sabe disso, ela acredita nisso, então o que ela faz? Ela passa a fazer, como nós já ouvimos muitas mulheres falarem assim, antes deles me usarem, eu vou usar eles. Eu vou usar o homem. Só que eu acho, Renato, que a mulher, às vezes, acredita nesses mitos porque ela tem tantas decepções, sabe? Ela passa por tantas decepções, ela, às vezes, tem os mesmos tipos de problemas nos relacionamentos. Está sempre sendo traída, sempre sendo traída. Então, ela acaba, assim, a única conclusão que ela chega é que realmente os homens são todos iguais. Só que o problema é que ela tem achado esses homens em lugares errados, ela tem achado os homens errados, né? Por exemplo, nós temos aqui um comentário de uma pessoa. Olha só, olha a situação, como que as pessoas vão para o buraco. Olha só como começa a ida para o buraco, né? Nós temos o comentário aqui da amiga que diz assim, que ela se envolveu, que ela conheceu um peruano, uma pessoa do Peru, lá na internet, né? E diz assim, eu estou namorando um peruano que me humilha, porque eu sou magra, e ele quer que eu engorde, por isso que ele me humilha. Eu fui conhecê-lo em 2010, em Lima, em Peru, e ele me humilhou bastante. São 3 anos namorando pela internet. Mesmo conhecendo pessoalmente, pois eu me disponibilizei a gastar muito dinheiro para conhecê-lo lá no Peru, mas ele me humilhou muito lá. E eu voltei para o Brasil e continuamos nos comunicando, mas ele diz que quer que eu volte, mas só se for mais gorda. Essa daí, desculpe, amiga, mas se você não usar a sua cabeça, então você vai acabar merecendo esse sofrimento aqui. Você vai merecer, porque você não está usando a cabeça. Ora, um homem que coloca como condição ficar com você a sua aparência física, então já por aí você sabe que tipo de homem você está lidando. Mas você mantém esse relacionamento por 3 anos. 3 anos. Ainda por cima gasta o dinheiro, vai lá no outro país, fica com o sujeito, é humilhada, volta para trás e continua o contato. Ora, meu amigo, minha amiga, você tem que ter um pouquinho mais de autoestima, você tem que ter um pouquinho mais de amor próprio. Porque se você não tivesse esse tipo de amor próprio, então nenhum homem vai amar você. O homem não respeita a mulher que não se respeita. Eu vou falar de novo. O homem não respeita a mulher que não se respeita. E você não está se respeitando. Se você continuar em contato com esse homem, você está mostrando para ele, olha, eu não valho nada, eu não tenho valor nenhum aos meus próprios olhos, você faz de mim o que você quiser. Você gastou dinheiro para ir lá conhecê-lo e foi humilhado e ainda assim ficou nessa situação? Minha amiga, é melhor você ficar sozinha do que ficar numa situação dessa, não é verdade? É terrível. Tem um Twitter aqui que a Daniela mandou. Acho que a mulher fala que os homens são todos iguais porque não dá certo com ninguém. Mas talvez não são eles mais o problema. Seja nela. O problema está nela, no caso. Quer dizer, às vezes, do jeito que a pessoa pensa, ela que está tendo o problema. Né? Não é que todos os homens são iguais. Por exemplo, no caso dessa mulher que você acabou de ler.
Realmente esse homem aí não tem nada a ver, né? Mas ela tá errada também. E se ela se deixar levar por esse relacionamento, ela está sendo igual a muitas outras mulheres que viram antes do casamento, antes do relacionamento, que aquela pessoa não era a certa para ela, mas ela quis ir mesmo assim, achando que, sabe, vai ter um final feliz igual nos filmes de Hollywood. Não, ele muda, ele vai me amar, vai acabar tudo bem. Né? Sempre o coração arranjando um jeitinho de dar um final feliz para aquela miséria que ela está entrando. Pois é, amor não tem nada a ver com sentimento. Talvez você diga assim, você ouve eu falar isso? Pô, peraí, amor não tem nada a ver com sentimento? Exatamente. O amor verdadeiro, ele não começa com sentimento. O sentimento, você sentir, por exemplo, quando eu conheci a Cristiane, quando a gente se conheceu, né? Quando eu te vi, eu não te amei de cara, como dizem aí, amor à primeira vista. Eu gostei de você. Eu gostei das informações que eu recebia a seu respeito. Eu te observava na igreja. Então, eu gostava da maneira que você se conversava, que você se comportava. Então, eu comecei a conhecê-la. Mas eu só vim amar você mesmo depois do casamento. Por quê? Porque o amor é você decidir fazer aquela pessoa feliz e tomar as decisões necessárias, fazer os sacrifícios necessários para isso. Porque você está investindo nessa pessoa e você está recebendo de volta o retorno do seu investimento. Então, amor, ele não é aquele sentimento que você tem inicial, aquela paixão, aquele sentir de gostar, de estar bem, de sentir bem ao lado da outra pessoa. Porque isso daí você pode sentir com qualquer pessoa, quer dizer, qualquer pessoa, quase qualquer pessoa, você pode sentir bem ao lado de uma pessoa. Mas não é amor. Amor não é sentimento. Quando o amor verdadeiro acontece, aí o sentimento é possível, o sentimento é natural, o sentimento é real, porque aconteceu o amor. Depois vem o sentimento. Como eu falava, a gente pode dançar uma música hoje que é pura emoção e sentir bem um com o outro. Mas por quê? Porque nosso dia a dia, os pingos nos is estão lá. Os is estão com pingo e os t's estão cortados. Quer dizer, as coisas estão tudo certinhas. Então a gente pode sentir a emoção. Mas tem pessoa que quer colocar a emoção primeiro, sem ter usado a cabeça e tomado as decisões corretas. Então não adianta. E prova disso é isso aí. Nós vemos na televisão, em Hollywood e na vida cotidiana aí. Né? Quantas pessoas casaram por amor? Né? Ninguém casa por ódio. Né? As pessoas casam por amor. Mas um amor que não vem, que não tem... Parece que não tem um fundo, né? Uma base. É um amor assim que desaparece depois de uns anos, esfria. Eu nunca ouvi falar. Quer dizer, Deus fala que amor, ele nunca se esfria. Só que a gente ouve isso toda hora. Ah, o nosso amor se esfriou. Não amo mais o meu marido. Não amo mais a minha esposa. Acabou o amor, né? Eu amo, mas não estou mais apaixonada por ele. Olha, breaking news. Isso não é amor. Bom, nós vamos fazer um quadro nesse programa, nos próximos programas, aonde nós vamos, a Cristiane e eu, vamos nos disponibilizar a ajudar casais. Você que está passando uma situação difícil com o seu marido, com a sua esposa, nós vamos disponibilizar uma ajuda, um aconselhamento direto, nós vamos ser honestos com vocês. Nós, recém chegamos dos Estados Unidos, estávamos trabalhando lá no Texas, onde nós fazíamos um curso para casais. E com toda a experiência nossa pessoal e também aconselhando muitos casais, nós cremos que podemos compartilhar com você algumas coisas que serão úteis para você. Que você, se você aprender, você vai minimizar a dor de cabeça que talvez você está sofrendo no seu relacionamento. Então, se você quiser a nossa ajuda, você nos assiste aqui em São Paulo, no caso, né? O pessoal da produção está disposto a trazer você, o seu marido, aqui no estúdio. E nós vamos observar, ouvi-los e deixar que vocês conversem e expliquem os problemas, as dificuldades. E nós vamos, então, ali identificar
qual é o problema, a raiz do problema. Então, se você estiver disposto, você pode entrar em contato com a redação desse programa, a produção, e nós vamos, então, preparar para os próximos programas o aconselhamento específico para você. Existe, inclusive, uma chamada para isso. Eu queria que você já prestasse atenção ao primeiro casal que já se dispôs a isso, e nós vamos voltar em seguida falando sobre o problema que esse casal está passando. Olha só o que esse casal está enfrentando no momento. Ele sempre foi bem desorganizado. Não. Me incomoda de chegar em casa e tá tudo bagunçado. Das várias vezes que ela fala, eu não vejo onde está a desorganização. Tenho 2 empregos, tenho uma rotina pesada de trabalho. Porque ela acha que ela trabalha muito mais que eu. É um problema meu. Muito estressada, muito irritada. Sempre sou eu. Acho que todo mundo tem algum tipo de problema. Não vou dizer que a gente é igual, porque não somos. Muitas vezes o amor existe, mas isso não quer dizer que as diferenças também não estejam presentes no relacionamento. Se você quer um conselho do Renato e da Cristiane, envie um e-mail para iurdtv.produção@gmail.com e acabe com suas picuinhas. Pois é, as picuinhas do casamento, né? Você vê, ela trabalha 2 empregos. Chega em casa e ela olha que o marido deixou lá a calça jogada fora do lugar, o sapato fora do lugar. Ela é mais organizada, toda organizadinha. Me lembra alguém. Realmente, me lembra alguém aqui. Me lembra a própria Cristiane. Porque a Cristiane, ela é toda organizadinha. Tudo que ela faz tem que ser certinho, tudo organizado. Eu também sou organizado à minha maneira. A minha organização, que às vezes ela chama de bagunça, para mim é organizado. Né? É a organização do caos. Né? Mas nós tivemos um problema semelhante também. Não foi um problema grande, mas você também se irritava quando deixava as coisas fora do lugar e talvez você queira falar mais alguma coisa, não sei. As coisas, né? Muitas coisinhas, né? Vai chegando em casa, vai botando as coisas em todos os lugares, né? Uhum. E às vezes tá ali o cesto do lado, né? E não põe no cesto, põe no chão. Bom, parece que homem tem dom para isso, né? Ou então dobra tudo assim de qualquer... Bom, anyway. Então, okay. eu lidei com essa situação assim. Não estava adiantando falar, né? Estava ficando uma chata, porque eu odeio ser chata. Odeio ser chata. E quando a mulher começa a querer resolver esses probleminhas, ela acaba ficando chata. Ela acaba ficando, sabe, aquela chatinha, irritante. Então, um dia eu me toquei e eu comecei a só pegar as coisas e colocar no lugar. E fiquei fazendo isso, assim, por um tempo. Eu não sei quanto tempo isso durou. Não posso falar para você que funcionou em um mês, não. Foi assim um tempo. Eu ficava pegando as coisinhas no lugar, botava, não reclamava, não falava, poxa, por que você não fazia nada disso? Eu só colocava. E, de repente, meu marido, assim, do nada começou a colocar as coisas no lugar. Foi assim, aos pouquinhos. Foi aos pouquinhos, mas olha, hoje ele está bem treinado. Porque ele põe tudo direitinho no lugar. Pois é, mas quando ela falava assim, você deixa isso fora do lugar, por que você não põe aquilo ali? Porque então irritava, né? Às vezes a mulher, ela não se dá conta do poder que ela tem. Você, mulher, preste atenção, presta bem atenção, mulher. Você tem um poder tão grande que você desconhece. Mas, infelizmente, a maioria das mulheres usa esse poder da maneira errada. Ela usa o poder que ela tem de influência para irritar o marido, para pressionar o marido, para dobrar a vontade dele segundo a dela. E sabe o que acontece com a maioria dos homens, a não ser que ele seja um frouxo? A maioria dos homens, quando ele se vê forçado por uma mulher, então ele rebate com a força. Porque é uma coisa que é natural do homem, é natural. Então, quando ela falava para mim, você deixou isso fora do lugar, quantas vezes eu tenho que falar para você? Não custa nada. Não custa nada e tal. E realmente não custava nada.
Mas é uma questão de costume, uma questão que ela estava querendo mudar um hábito. E você sabe, a gente não muda o hábito da noite para o dia. Então, ela, na insistência, ela apenas me irritava. Mas quando ela começou a usar a sabedoria, então a coisa mudou de figura. Quer dizer, quando eu a via indo lá e pegando a coisa que eu deixei fora do lugar, naquele momento eu lembrava, dei mole, deixei fora do lugar, ela está indo lá, lá está ela pegando aquilo que eu tinha que ter colocado no lugar. Eu fazia uma nota mental daquilo ali. E depois, no próximo dia, eu fazia um esforço a mais. Quer dizer, mas ela não falou nada. Só o gesto dela ir lá fazer já me lembrou. Quer dizer, usou a sabedoria. Quer dizer, então, isso você foi mudando através desse tipo de situação. No caso do casal que passou agora há pouco, a mulher trabalha em 2 empregos. O marido, aparentemente, está mais tempo em casa. Ela está esperando que ele contribua mais, porque normalmente a mulher que trabalha, ela tem que chegar em casa, ela tem 2 empregos fora, quer dizer, tem 3, né? Porque ela tem 2 fora e um dentro, que tem que lavar, passar, tem que cozinhar, tem que cuidar da casa. Então, normalmente no passado, algumas décadas atrás, era muito comum que a mulher ficava mais em casa. O trabalho dela era cuidar do marido, cuidar da casa. Hoje em dia, até mesmo por causa da ansiedade de querer comprar, de ter mais coisas, a mulher saiu para o campo de trabalho também, e também para se emancipar, para desenvolver o seu talento. Então, ela traz a sua renda também para dentro de casa. O que isso causou? Qual a situação circunstancial que isso tem causado no casamento? Acontece que agora, quem que cuida da casa? A mulher, antes, ela sabia que essa tarefa caía para ela, sobre ela, porque o marido estava fora e ela estava em casa. Então era automático, não precisava falar. Agora ela também trabalha fora e às vezes trabalha mais que o marido, como no caso dessa daí que tem 2 empregos. Então, o que ela espera do marido agora? Agora ela está esperando, eu trabalho também, estou trazendo dinheiro, eu espero que você coopere. Pelo menos pegue as coisas e não deixe fora do lugar. E às vezes o marido que não se adaptou a essa situação mais atual, mais moderna, da situação da atualidade, ele fica fora de época. Ou então, às vezes, o marido foi criado, a mãe fazia tudo em casa por ele, né? Então, ele casa, ele espera que a mulher vai fazer tudo por ele, né? E aí ela trabalha fora, então ela precisa que ele ajude. Então, os 2 têm que entrar em um acordo. Claro que seria ideal se ela pudesse continuar o trabalho, né, de casa, mas se não dá, não tem como fazer tudo isso, então ele tem que vir para salvá-la. Né? Então, ele tem que vir resgatá-la, ajudá-la, entender que ela está no estresse de 2 trabalhos, ainda tem a casa para cuidar, ele tem que também pensar como ela, ou pensar, não como ela, mas pensar do lado dela, ver a situação do prisma que ela está vendo, e não ficar batendo cabeça e dizendo, não, esse é o meu jeito, esse é o seu jeito, e um querendo mudar o jeito do outro. E ela não vai conseguir mudá-lo fazendo assim, tratando assim, porque o homem não muda, sentindo que você está mudando ele não vai mudar. Se ele sentir que você está mudando ele na força, ele não vai mudar. Ele só muda quando ele quer. Então, se ele não quer, e você está batendo ali, está irritando, reclamando, sabe, comentando, jogando piadinhas. Então, isso aí não vai resolver o problema. Você vai ter outros problemas por causa da camisa que foi jogada na cama. Você não quer isso, né? Você não quer ter outros problemas por causa dessas coisas. Então, tem que ser sábia. Tem que ser sábia. Não pode querer mudar o marido assim na força. Você tem que compreender e orar e tentar ajudá-lo a querer mudar ele mesmo. O que você aconselharia, Cristiane, essa esposa aqui, que diz assim, ela está dizendo que está tendo problema com o marido dela e o futebol. O marido passa o tempo todo assistindo futebol e ela não gosta de futebol. O que você acha que ela tem que fazer? Eu aconselharia ela a fazer o que minha amiga faz sempre. A minha amiga, Nanda, ela senta do lado do marido dela e assiste futebol. Então, é como se você tivesse
criando crédito, né? Porque quando você faz... Depositando, né? Exatamente. Na conta. Depositando na conta. Ele sente que... Ele sabe que você não gosta. Então, ele sente que ele está devendo algo para você. Então, quando você pedir uma coisa, ele vai fazer, ele vai dar. Né? Porque você tem crédito com ele. Agora, não pode ficar reclamando, que aí porque futebol para o homem é como sapatos, lojas, shopping. Se fosse um livro para o homem, seria melhor que jogar futebol, né? Ou melhor que assistir futebol. Não dá para a gente entender, assim como eles não conseguem entender a nossa fixação com a moda. Quer dizer, né? você falou algo interessante. Se ela assiste, ela senta ali para assistir o jogo com ele e procurar, não é só sentar para dizer, tá vendo, eu sentei, eu fiz algo por você. Não, mas sentar e tentar realmente entender por que ele gosta tanto disso daqui, tentar entender a cabeça dele, né? Entendê-lo e não querer mudá-lo, não criticar, mas querer entender. Se ela sentar ali, então ela vai estar fazendo um grande depósito na conta sentimental, na conta do casamento dela. Se fizer um comentário assim do jogo... se perguntar qual time que ele torce, por qual jogador que é o melhor, se perguntar por que o outro foi pro banco, por que aquilo... Aí ele vai começar a dar lição de futebol nela, ensinar e falar, é por isso, esse time aqui, ele vai gostar tanto, aí ele vai... Vocês dois vão começar a dividir uma coisa que ele gosta e você vai entrar no mundo dele, porque o que acontece agora, você está se sentindo, na verdade, você está tendo ciúme do futebol, porque ele dá tanto para o futebol e dá pouco para você. Então você tem que entrar no jogo dele, você tem que entrar no mundo dele. E qual o custo que isso tem para você? Diga-me. Qual o custo que tem para você de sentar ali com ele e assistir o jogo e fazer uma pergunta? Você não vai gostar no início, mas depois você vai pegar o gostinho também. Nós vamos falar em outro programa o que eu tive que fazer para passar... Eu tive que fazer isso com você. Eu tive que passar a gostar de coisas que eu não gostava. Porque você gosta delas. Para poder, então, eu poder ter esses depósitos que eu podia depois sacar e esperar também de você. Tem coisas que a pessoa nunca vai mudar, é dela, é da personalidade dela, né? Então, não é injusto você querer que aquela pessoa mude, por exemplo, deixe de gostar de futebol. Não é nem justo isso. Não é justo o Renato falar para mim, olha, não quero que você goste mais de sapatos. Não é justo agora isso. Você só vai usar chinelo. Não quero mais, você gasta um tostão com sapatos. Então, isso não é justo. Quer dizer, e não seria nem justo e nem inteligente da minha parte. Nem inteligente. Então, você tem que saber usar a inteligência. Aqui o outro comentário aqui interessante diz assim, olá, dona Cristiane Bicho Renato, quando acessei o blog já havia iniciado o programa, pois tive que ir em uma LAN house e gostaria muito de vê-los dançando mais uma vez. Seria possível? Obrigado, eu fico feliz por esse programa. Você vai nos ver dançando mais uma vez amanhã, no programa de amanhã. Vamos dançar uma outra música, tá bom? Nós temos aqui também outro comentário da Graziella, lá da Inglaterra. Olá, Graziella. Pessoal na Inglaterra nos assistindo, um grande abraço a todos vocês aí que nos assistem da Inglaterra. Grandes saudades de vocês aí. Bispo, estou na cidade de Newcastle, aqui na Inglaterra, e é impressionante a quantidade de mulheres que aqui são lésbicas e usam muito este mito de que todos os homens são iguais. Por isso, não lhe restando opção, se entregam a um relacionamento do mesmo sexo. Esse programa nos será uma escola mesmo. Quer dizer, você vê, a pessoa acredita num mito, como nós já explicamos, que não é inteligente. E acaba, olha as consequências de seguir uma coisa que não é inteligente. A pessoa acaba tomando uma opção que às vezes não é nem aquilo que ela quer que a faz feliz, mas acreditando num mito, numa mentira, ela toma decisões em cima daquilo que ela pode esperar da vida. Você não quer casar com... Você não quer... Assim, Deus fez o homem e a mulher de uma maneira que um encaixa com o outro, né? Mas a gente tem que deixar o homem ser o homem e a mulher ser a mulher. Não pode, a mulher não pode querer pegar o homem, não. Ele tem que ser igual à mulher. Ele tem que ser sensível, tem que ser, assim, emotivo, tem que ser... Não dá certo isso. E às vezes essas mulheres querem isso, aí optam para essa vida, né? Pois é. Então, você que quer aprender como ter um relacionamento feliz, então você vai, a partir de hoje, ficar sintonizado aqui no The Love School, a Escola do Amor, onde você vai aprender
a única escola que eu conheço no mundo que vai te ensinar como que é a vida a dois, como que você pode vencer na sua vida sentimental. Então, vamos falar, Cristiane, do dia que eu tive que te empurrar para fora do escritório. Muito bem, isso já fazem... Vou tomar um pouquinho d'água. Isso já é o quê? Quase 18 anos. Estamos casados há 20 anos, foi quase 18 anos atrás. Muito bem. O que aconteceu? No início do nosso casamento, eu estava ainda muito jovem, eu me entreguei de cabeça, corpo, alma e espírito no meu trabalho. E isso queria dizer que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, e se tivesse mais tempo, eu ia trabalhar também. Então eu ficava trabalhando direto, 7 dias na semana. E vendo um pouquinho para trás, antes dele casar, eu era tudo para ele. No namoro, Toda né? a atenção era minha, né? Casamos, pronto. Agora a atenção é para o trabalho. Então, e quando jovem, uma coisa que a mulher tem que entender com respeito ao homem é o seguinte, que o trabalho para o homem é uma questão de honra. Eu creio, eu não sou mulher, mas na experiência que eu tenho aconselhando os casais, eu tenho visto que o trabalho para o homem é mais uma questão de honra. Em que sentido? O homem, ele sente uma pressão própria de ser bem-sucedido no que faz. Porque o homem, a natureza dele é de ser cabeça, é de tomar conta, ele tem que cuidar da mulher, ele tira a mulher da casa dos pais, então automaticamente ele se responsabiliza por ela. Então, como ele é responsável por ela, ele sabe que responsável significa que ele tem que pagar as contas, ele tem que botar comida na mesa, pagar aluguel. Então, ele sabe que ele tem que vencer lá no trabalho para poder, então, desfrutar da vida a dois aqui em casa. Então, normalmente, o homem, ele se cobra muito no respeito de ser bem-sucedido no trabalho. Então, quando jovem, isso não foi diferente comigo. Eu queria desenvolver um trabalho que eu cria que tinha sido chamado para fazer. Não era um emprego para mim, é uma chamada, eu trabalho na igreja. E para mim isso não é um emprego. Eu dou a minha vida e ainda dou hoje em dia 7 dias na semana. Só que, como casado recém, eu deixava a Cristiane em casa e muitas vezes até virava à noite trabalhando, fazendo os folhetos, o trabalho do jornal, da igreja e tudo mais. Eu ficava à noite trabalhando. E ela, quando você se casou, também um pouquinho de background, de fundo, você estava esperando que você ia sair da casa do seu pai e você ia ver o mundo. Você ia ter a vida que você não teve antes como filha de pastor, que foi uma vida enclausurada. Aí, quer dizer, aquela expectativa que ela teve de que eu ia passear com ela, não foi cumprida. Então você começou a se irritar. O que aconteceu? Eu chorei muito, reclamei muito, enchi a paciência dele. E um dia eu não aguentei mais. Ele dormiu lá no trabalho. Eu peguei o carro, fui lá no trabalho dele. Já daquele jeito, né? Por aqui, né? E quando você está por aqui, você não pode resolver problema, porque você vai falar besteira. Então, foi o que eu fiz. Eu fui irritada, chateada, e cheguei lá, achei a dona da razão, né? Comecei a reclamar. Por que você faz isso? Você não me ama mais, né? Você não quer mais... Você não liga para mim, você só liga para o trabalho. Isso não... Até jogava, assim, below the belt, né? Você não pode fazer esse trabalho se você não estiver bem comigo. Acusando, pressionando, insistindo. E eu com a pressão de mim mesmo, de querer vencer, de querer alcançar sucesso, êxito no meu trabalho. Né? Então, aquela pressão que eu colocava sobre mim mesmo, associada à pressão dela, então, aquela manhã que ela veio lá, que eu tive que dormir no trabalho, fazendo o trabalho que tinha que ser feito naquele dia, tinha que ser completado, então eu não aguentei. Eu falei assim, olha, faz uma coisa, sai daqui. Por favor, sai daqui, porque me subiu o chamado 5 minutos. Me subiu os 5 minutos. E eu nunca coloquei a mão sobre ela, não ia fazer isso.
Então, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei ela pelo ombro, pelo braço, fui até a porta do escritório, empurrei-a para fora do escritório e falei, vai para casa, por favor. E a gente conversa mais tarde. Eu fechei a porta na cara dela. Não, ele não falou, por favor, não. Eu falei, não, é Não, não. Ele falou, vai para casa, não quero você aqui. Eu fui para casa chorando, chorando. Mas hoje, se eu pudesse voltar, né? Hoje, eu faria diferente. Você estava errado. Claro. Mas a minha maneira de resolver o problema não estava certa também. Então, hoje, eu iria O que você faria se fosse hoje? Iria levar café da manhã para você. Você vê? Tá vendo a diferença? Tá vendo o que a escola do amor vai te ensinar? Ser sabedoria. Porque se você chegasse para mim com café da manhã, o que eu ia fazer para você? Eu ia te dar um beijo. Ah, eu ia ficar devendo. Você ia depositar na conta e eu ia ficar devendo para você. Porque você não tinha nada na sua conta comigo. Eu não tinha nada na sua conta. Nós não tínhamos nada. Eu queria tirar e não tinha, e você queria tirar e não tinha. Estava todo mundo a menos, no vermelho. Estava tudo no vermelho. A nossa conta matrimonial estava no vermelho. Quer dizer, o meu erro foi esse. Eu me enfiei no trabalho e esqueci dela. O homem não pode ser desequilibrado. Tudo tem que ter um equilíbrio na vida. E eu fui desequilibrado no início do meu casamento. Fui desequilibrado nesse sentido. Quer dizer, imaturo e também não sabia. Enfim, mas o fato é que nós temos que usar a cabeça. Então você que talvez está nessa situação, você está tentando mudar a sua esposa, você tenta mudar o seu marido e fica espezinhando, você fica pisando no calo do seu marido, pensando que fazendo isso você vai mudar. Sabe? Não vai mudar, não tem jeito. Não vai mudar assim. Então, faz o contrário, muda de time, começa a servir, começa a agradar, começa a fazer depósitos na conta matrimonial, tá bom? E assim as coisas vão ser muito mais diferentes. Amanhã, olha só, no programa de amanhã, nós vamos trazer aqui um convidado que ele ficou com tanta raiva da esposa que ele pegou o prato de feijão. Ele pegou o prato de feijão e jogou para o teto. E foi feijão para tudo quanto é lado. Você vai ver. Amanhã o casal o marido jogou o prato de feijão no teto. Você vai saber esse casal aqui amanhã. Você vai ficar surpreso. 25 anos de casado. 25 anos, tá bom? Vamos acabando o programa. Vamos deixar você com essa música, esse clipe aí muito bonito, essa canção do The Police, Every Breath You Take. Enjoy the song. Aproveite a música e nós voltamos aqui amanhã, às 3 da tarde, na Yudi TV com a Escola do Amor, The Love School. Até amanhã. Deus abençoe.